Então, boa noite a todos. Vamos prosseguir na nossa disciplina de computação forense e hoje nós vamos falar de forma geral, começar a entrar em preservação de evidência. Não o aspecto técnico ainda, mas o aspecto investigativo dos detalhes que, lógico, embasam algumas coisas que a gente faz tecnicamente, de por que a gente toma algumas atitudes lá quando a gente for usar o método, a técnica, por que a gente decide usar determinada técnica, determinado método. O porquê, né, surge daqui, né, de algumas coisas que nós vamos ver aqui. Para isso, eu vou utilizar alguns guias que são importantes internacionalmente e que ditam algumas dessas regras. Lógico, eles têm... A área de influência deles depende de onde ele é publicado, de qual é a instituição que gera, né, esses guias. Mas como prática, como norma, como, né, estabelecer que técnicas são melhores vistas internacionalmente, eles servem para todo mundo. Então, um monte das coisas que eu falo aqui, que eu falo, um manual internacional que não existe, alguma das coisas vai surgir aqui. Aí vocês vão ver, então foi daqui que o professor tirou alguma das coisas que ele falou? Sim, algumas coisas vêm daqui. Eu vou focar fortemente em dois. Um, que é o que tem ligação direta com a minha formação, porque eu fiz doutorado em computação forense numa instituição na Irlanda que, oficialmente não está sob a área de influência de um desses manuais, mas que ele acaba que influencia, porque é ali do lado, porque é o que dita as regras na Inglaterra. Então a influência está ali. E o outro é dos Estados Unidos, que não é, não tem influência direta sobre mim, mas é importante mundialmente, então eu vou usar os dois. Beleza? Então, primeiro, eu vou mencionar desse guia que eu falei que é da Inglaterra, que é o ACPO. Informalmente, ele é chamado de ACPO Guidelines, mas oficialmente o nome dele é ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence. ACPO é o nome desse escritório, que é Association of Chief Police Officers, é a Associação dos Chefes de Polícia da Inglaterra. E ele tem influência sobre Inglaterra, Wales e Irlanda do Norte. Então, esse guia, ele serve para guiar as práticas de policiais, da força policial na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. E isso acaba influenciando decisões em outros países. Vários países da Europa, outros países da Europa, usam isso como base para criar os seus próprios guias, porque, né, entende, essa prática aqui é legal ou não é legal, vale a pena eu implementar no meu país ou não. Aí isso surge. Aí tem o link aqui embaixo, se vocês quiserem acessar, ver o guia completo. Eu não vou explorar ele todo, vou explorar alguns pontos que eu acho que são importantes para o momento em que a gente está na disciplina. O que eu vou explorar com vocês? Primeiro, desse manual, desse guia, eu vou explorar os princípios, que são 4 princípios que ele estabelece no ACPO Guidelines. Princípio 1. Nenhuma ação tomada por agências das forças policiais, pessoas empregadas dentro dessas agências ou os agentes deve alterar os dados que podem ser subsequente necessários para tomar alguma decisão no tribunal. Então, o agente não pode alterar os dados. Então, primeira coisa, não pode alterar os dados. Princípio 2. Em circunstâncias onde a pessoa considere necessário acessar os dados originais, essa pessoa deve ter competência para fazer tal coisa e ter a habilidade para explicar, né, dar explicações sobre a evidência sobre o que é relevante na evidência e as implicações das ações dela. Então, se for necessário acessar o dado original, a pessoa que acessa tem que saber o que está fazendo, tem que ter competência para fazer o que está fazendo e ser capaz de explicar o que ele fez e as consequências do que ele fez na evidência. Porque ele vai ter que fazer isso no tribunal.
de forma convincente, para convencer o juiz e o outro advogado. Então, se a pessoa faz meio que assim, não dá nada não, pronto, já está errado. Terceiro princípio, uma trilha de auditoria e outros registros de todo o processo aplicado à evidência digital deve ser criada e preservada. Um terceiro deve ser capaz de examinar esses processos e chegar no mesmo resultado. Então, nós temos que criar documentação rastreando tudo que a gente fez, né, uma trilha de auditoria e outros registros de tudo que foi feito na evidência para, caso necessário, terceiros façam o mesmo processo na evidência e cheguem nos mesmos resultados, para demonstrar que o resultado não é subjetivo, é objetivo. Qualquer pessoa que fizesse aquilo, que tivesse o mesmo conhecimento e fizesse aplicasse as mesmas técnicas, chegaria no mesmo resultado. Então não é a opinião do perito, são fatos. Essa é que é a ideia, isso que se tenta estabelecer com esses princípios. E o último princípio, a pessoa responsável pela investigação tem responsabilidade geral por assegurar a lei e que esses princípios sejam seguidos. É uma responsabilidade da pessoa que está sob o comando, né, comandando a investigação. Ela é responsável que a lei seja cumprida e que todo mundo respeite esses princípios. Para quê? Se for comprovado que isso não foi seguido, já temos um responsável. Ele vai sofrer, né, sanções administrativas, trabalhistas, seja lá o que for necessário, porque não foi seguido. Está dito aqui, tem que seguir. Ele é responsável por isso. E eu imagino que isso não evita que ele, né, receba outras sanções. Se o que foi cometido foi um crime e ele acobertou, beleza, vai responder, além das sanções administrativas, vai responder a processo, pode ser culpabilizado, aí depende do que foi feito, pode pessoa ir para a cadeia. Então são 4 princípios, são gerais, mas já dá para perceber o nível de seriedade com que se encara esse tipo de coisa, pelo menos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. E mais um pouquinho abaixo nesse guia, também tem uma seção de explicação sobre os princípios, detalhamento, né, porque os princípios eles tentam ser mais concisos para que sirva de guia na prática geral de todo mundo que está trabalhando com evidência digital. Aí aqui na explicação ele detalha um pouquinho mais. Toda evidência digital está sujeito às mesmas regras e leis que são aplicadas a evidências documentárias. Então, qualquer outra evidência física, se tem leis e regras que se aplicam a ela, essas mesmas leis e regras se aplicam também à evidência digital. A evidência digital não é uma evidência mais fraca em que você pode fazer coisas que em outras você não pode. Seja qual for a norma de utilização das evidências físicas, também se aplica na evidência digital. Para se levar com o mesmo nível de seriedade. Não considerar que é uma evidência menor, menos importante. A doutrina de documentação de evidência deve ser explicada da seguinte forma. O ônus está sobre a promotoria, sobre quem acusa, de mostrar no tribunal que a evidência produzida não é nem mais, nem menos do que aquela que foi apreendida no início e que está em posse da força policial. Então, é obrigação, o ônus da prova está sobre a promotoria, né, sobre quem está acusando, para demonstrar que a evidência que está demonstrada, que está sendo apresentada no tribunal, não é nem um tiquinho a mais, nem um tiquinho a menos do que foi apreendido na cena do crime. Então, é nossa responsabilidade como perito, como força policial, demonstrar o que a gente chamou de outras formas, a integridade da evidência, que ela não foi alterada, e a autenticidade, para mostrar que esta é exatamente a que foi tirada, e que eu não botei nada e nem tirei nada de lá. Tá? Para isso eu não posso alterar nada, porque quando eu altero, eu ao mesmo tempo tiro alguma coisa e ponho outra. Então, eu tenho que demonstrar isso. Sistemas operacionais e outros programas frequentemente alteram, adicionam e apagam conteúdo de armazenamentos eletrônicos, de dispositivos de armazenamento. Isso pode acontecer automaticamente, sem o usuário necessariamente estar ciente de que dados foram alterados. Isto, sim,
esta explicação aqui gera várias práticas que o perito tem que tomar para garantir que o sistema operacional e os programas que o perito estiver utilizando não geram as alterações nos dados. Por quê? Eu tenho que demonstrar lá no tribunal que o que eu estou apresentando não foi nem mais nem menos. Se um programa que eu usei alterou alguma coisa, vai ter coisa que o meu programa fez e que está ali e que não estava originalmente. E é minha obrigação demonstrar que nada foi alterado. Mas, professor, então como que eu vou fazer isso? O meu sistema operacional vai alterar. E eu tenho que garantir que não altera. Como é que eu faço? Calma lá, temos técnicas para isso. É tranquilo, temos técnicas, temos softwares, temos hardwares, temos práticas que são tomadas para evitar que isso aconteça. Ah, mas então quer dizer que nunca acontece? Não, se alguém faz errado, usa o software errado, dá erro no software, dá erro no hardware, pode acontecer. Aí quando acontecer? Se for descoberto, né, se for percebido, a evidência pode ser descartada. Sim, paciência, acontece. Outras, eu não vou passar por todas as explicações, porque elas são longas, tem mais além dessas daqui. Estão lá no documento, né, eu mostrei aqui o link para vocês, é um link enorme, mas é um link. Se vocês pesquisarem por ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence, vocês acham esse PDF. Não existe estabelecido um grau de alteração aceitável, mas, dependendo, em casos em que é inevitável alguma alteração, a orientação é que no relatório que você vai apresentar sobre a parte do processo que gerou a alteração, se foi na busca, o relatório da busca, se foi na perícia, o relatório de perícia, né, e assim por diante. Se foi inevitável que acontecesse uma alteração, você coloca no relatório que alteração aconteceu, por que ela aconteceu, por que ela era inevitável, se foi um acidente, por que esse acidente aconteceu, de que forma, e quem vai decidir se é aceitável ou não é o juiz. Ele que vai decidir. A gente não tem, sim, decisão nenhuma sobre isso. O máximo que a gente pode fazer é demonstrar o nível de seriedade que foi trabalhado sobre a evidência. Se isso convencer o juiz de que, tudo bem, não houve má-fé e que a alteração não produziu nada que pode atrapalhar a análise do tribunal, beleza, ele pode considerar a evidência ainda válida. Se ele achar que a evidência se tornou não confiável por conta dessa alteração, seja ela intencional ou acidental, aí ele descarta a evidência. E a gente não tem muito o que fazer. É o trabalho dele tomar essa decisão. Então, sim, o que às vezes é dito como orientação para as forças policiais é: se é estritamente necessário você fazer alguma alteração para conseguir adquirir os dados, faça de forma a causar o mínimo de alteração possível e, ao fazer a aquisição dos dados, explique por que aquele era a única forma de você obter esses dados. Pode ser coisas assim, tipo, era uma situação de emergência, tipo, o suspeito estava executando um processo de destruição das evidências, então você não teve muito tempo para agir, senão ele ia ter sucesso em destruir todas as evidências. Você explica isso, se você conseguir comprovar isso, beleza, o juiz pode aceitar como válida o fato de que a técnica que você utilizou para extrair os dados não era a técnica que existe e que garantiria a não alteração, porque você não tinha o tempo necessário para executar aquela técnica. Mas você tem que convencer o juiz disso. Tá? Então, por isso, você tem que documentar tudo, registrar tudo. Mas sim, está fora da nossa alçada. Tá. Para cumprir os princípios de evidência digitais, esses aqui, quando for proporcional, prático e relevante, uma imagem deve ser feita do dispositivo, que é o procedimento padrão. O procedimento padrão é que nós temos tempo, nós temos recursos, então é prático, é proporcional e é relevante, então a gente faz uma imagem do dispositivo. Isso vai garantir que os dados originais são preservados, permitindo que uma
terceiros reexaminem a evidência e cheguem no mesmo resultado. Isso daí, sim, é o padrão ouro da perícia. Eu coletei os dados de forma a produzir uma imagem e eu trabalho na imagem, eu não trabalho no original, para garantir que terceiros, outro perito, outro laboratório, consiga examinar a evidência e chegar no mesmo resultado. Isso daí é o desejo sempre. Existem circunstâncias que isso não é possível, mas isso deve ser a exceção e não a regra. Aí, na exceção, o juiz entra para analisar se é aceitável, se não é aceitável. Mas quando a gente está na regra, é direto. Pode ser, sim, essa imagem tomada, pode ser física ou uma imagem lógica de blocos do dispositivo inteiro ou uma imagem lógica de arquivos contendo dados parciais ou seletivos, que podem ser capturados como um processo de triagem. Investigadores devem usar a avaliação profissional dele, o julgamento profissional dele, para iniciar essa captura de toda evidência que for relevante, se esse for o que eles decidirem fazer. Cara, eu sou péssimo tradutor. Eu não consigo... Chega na hora eu falo, cara, essa palavra, como que eu falo? Eu sei o que é, eu sei o que significa, mas não consigo traduzir. Então, qual é a ideia? Essa imagem, o ideal é que seja uma imagem física, que é o que eu vou ensinar para vocês a fazer mais à frente na disciplina. Mas, às vezes, o acesso que você tem ao dispositivo, o acesso que você tem aos dados, não permite que você faça isso. Então, aí sim, você faz outros tipos de imagem. Mas o ideal é que você faça uma imagem, seja física, de bloco lógico, de arquivo lógico, ou parcial ou seletiva. Tipo, eu só consigo fazer a imagem dessa parte. Beleza, faz dessa parte. Nos casos em que estivermos lidando com dados que não estão armazenados localmente, mas estão armazenados remotamente, de forma possivelmente inacessível, a localidade onde ele está armazenado possivelmente não é acessível para a força policial, pode não ser possível obter a imagem. Pode ser necessário que os dados originais sejam acessados diretamente para recuperar os dados. Com isso em mente, é essencial que a pessoa com competência para recuperar esses dados e, portanto, capaz de levar essa evidência ao tribunal, que seja essa pessoa que faça o acesso. Se a única forma de acessar os dados é ir fisicamente lá para acessar os dados, sim, usar o computador, que é aquilo que eu já falei para vocês, que é um absurdo a polícia ir lá e meter as mãozão. Tá, dependendo da infraestrutura que você só consegue acessar indo lá. Não existe uma forma de você tirar fisicamente, tirar remotamente, não tem. A única forma é lá, é o computador central da NASA, nada sai de lá. Você tem que acessar e você não leva o HD de lá. Beleza. A pessoa que tem a melhor capacitação para fazer isso e que tem a capacitação para ir ao tribunal e explicar o que ela fez, ela vai lá e acessa. Ela não manda outra, ela não manda o estagiário fazer isso, não. Pelo amor de Deus, tá? O cara que sabe fazer, vai lá e faz. Porque ele que vai ter que explicar por que ele fez, por que ele não fez de outro jeito, o que exatamente ele fez, o que ele fez, o que poderia alterar. Porque ele vai ser responsável por isso, até o momento do tribunal. Por isso mesmo que a pessoa que for lá fazer, como essa forma de obtenção dos dados não vai garantir que um terceiro faça a mesma coisa, porque ele foi lá, o outro vai lá, em outro momento, outros dados, vai estar diferente. Por isso que tem que ser a pessoa mais capacitada para no tribunal explicar, para aumentar a chance de a explicação que ele der em tribunal ser aceita pelo juiz. Porque se não for aceita, o juiz vai falar, então outro vai lá e conta, mas os dados não estão mais lá porque mudou. Então esquece, sua evidência está removida. É uma tentativa de, sabendo que a característica dos dados impossibilitava a gente fazer a melhor prática possível, a gente botou a melhor pessoa possível para fazer a prática que era a melhor que dava para fazer, dada aquela circunstância.
É isso. Tipo, eu estou num roteador central da internet. Os dados não são armazenados ali por muito tempo, porque a internet está passando. Eu estou num tronco central da internet, o cara vai lá, acessa e coleta os dados. Meia hora depois, os dados já sumiram. Ai, mas aí um terceiro, como que vai analisar? Não vai. Mas aí você bota o cara que é o seu melhor perito, que tem conhecimento de tudo, ele sabe como fazer, para ir lá fazer e explicar no tribunal por que era aquilo que ele tinha que fazer, não tinha um outro jeito, não dá para outro cara fazer igual, e convence o juiz. Se vira e convence o juiz. Se não convencer, tá. Se eu não fosse lá e pegasse, o dado ia perder do mesmo jeito. Então, eu tentei. Foi essa é a ideia. Mas isso é em casos específicos. Isso daqui é exceção, tá? Não é a regra. A regra é o primeirinho lá de cima. Tá. Aí faltou o último parágrafo aqui. Algumas considerações devem ser feitas dada a aplicação de legislação se os dados que forem recuperados residirem em outra jurisdição. Porque pode acontecer de esse dado que eu recuperei, por exemplo, é no Brasil, né? Então é a Polícia Federal do Brasil, supondo. E os dados estão armazenados, sei lá, num servidor na Argentina. Quando for feito, tem que se considerar isso. Tipo, nós temos jurisdição de obter os dados que estão lá na Argentina? Isso tem que ser levado em consideração. Por quê? A defesa vai saber disso e a defesa pode usar isso para eliminar os dados que nós obtivemos e todas as conclusões que nós tiramos a partir do que encontramos lá. Sim, pode acontecer, mas aqui eu estou falando numa situação tipo, sim, eu tenho este caso e num ponto da investigação que a gente decide onde eu vou fazer a busca e como vai ser a busca, eu vou pegar o melhor que eu tiver à disposição naquele momento. Ou se eu conseguir fazer essa troca, arrumar alguém de um outro laboratório que tenha melhor capacitação que todos os meus agentes e peritos para fazer aquela busca, sei lá, de alguma forma, pedindo um favor, alguma coisa, beleza, mas utilizar o melhor recurso que você tiver à disposição. No caso, o recurso humano. Tá? Essa é a ideia. Novamente, não manda o estagiário. Pelo amor de Deus, deixa o estagiário fazendo cafezinho, né, fazendo print da tela, deixa o estagiário fazendo serviço de estagiário. Tá? Por último, sim, o último que eu vou explicar, tem mais uns 2 ou 3 no documento, se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada lá. É essencial demonstrar objetividade no tribunal. Tanto quanto continuidade e integridade da evidência. Sim, eu já falei isso daqui diversas vezes, né? Então, também é necessário demonstrar como a evidência foi recuperada, demonstrando cada processo pelo qual a evidência foi obtida. Cada um dos processos que foi submetido à evidência para ela ser obtida. A evidência deve ser apresentada de tal forma que terceiros sejam capazes de repetir o mesmo processo e chegar nos mesmos resultados apresentados no tribunal. É isso. Então, aquela monte de baboseira que eu falei para vocês e que eu não mostrei de onde veio, algumas delas vieram daqui. Isso é uma lei? Não, isso não é uma lei. Isso é uma orientação de práticas que tem validade para esses 3 países. Por exemplo, eu estudei isso na Irlanda. Essas orientações não tinham validade para lá. A Irlanda tinha suas próprias orientações, que eram muito inspiradas nisso daqui. Porque essas daqui já estão sendo maturadas, elas surgiram antes, são pensadas, avaliadas, revistas com mais frequência. Então essas daqui são mais maduras nesse processo de evolução dessas orientações, porque elas não são estáticas. Tipo, já é a 5ª versão. Né? Pode ser que daqui a alguns anos saia uma 6ª versão, porque as coisas mudam. Eu, na minha tese de doutorado, eu não usei essa versão, eu usei a versão anterior, porque essa ainda não estava pronta. Eu usei a versão anterior, que falava de PDA, não falava nem de
dispositivos remotos. Ele estava com a linguagem desatualizada, as tecnologias eram antigas, por isso que tem que revisar. Então, eles revisam isso de tempos em tempos quando percebem que algo novo surge e precisa de alguma atualização, para ele se tornar útil, sim, continuar útil para as forças policiais. Certinho? Então, uma parte foi daqui. Outra parte tem esse outro guia, que aí esse daqui é dos Estados Unidos, que é do Departamento de Justiça, que seria o equivalente ao nosso Ministério da Justiça, talvez, né? Que é o Electronic Crime Scene Investigation, a Guide for First Responders. Esse daqui é a segunda versão, segunda edição. E tem o link ali para caso vocês queiram acessar. Tem várias coisas. Novamente, eu vou focar só numa partezinha, né? Porque eu vou focar neste fluxograma que eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar nada daí do fundo da sala. Por isso, aqui tem o fluxograma inteiro, tá? Ele começa aqui e vai aqui até aqui embaixo. Aí ele tem uns caminhozinhos para o lado. Por isso que eu tenho ele em pedacinhos ampliado para a gente tentar seguir. Lógico que eu vou ter que ficar indo e voltando para a gente contar, mas é porque é muita coisa, no slide não ia dar para enxergar direito. Qual é a ideia disso daqui? A gente está na cena do crime, chegou na cena do crime, faz a segurança da cena e retira todo mundo dos computadores e dispositivos eletrônicos. Para quê? Para a pessoa não alterar nada. Se você chegar lá, a pessoa está mexendo no computador, ela pensa, a polícia chegou aqui, eu sou um criminoso, será que eu vou tentar apagar as evidências que eu sei que estão aqui no meu computador? Claro, né? Um dos caras que dava disciplina no doutorado, eu devo ter comentado, ele era ex-policial da Scotland Yard. E ele dava o treinamento justamente de busca e apreensão. Busca, apreensão, entrevista de suspeito, testemunha, essa parte mais policial do processo de investigação. E ele foi policial da Scotland Yard e saiu e foi trabalhar no setor privado, né, para ganhar uma graninha. Então, ele fazia consultoria e fazia investigações avulsas para empresas que não tinham o seu próprio pessoal para fazer aquilo. Então, vira e mexe, ele era chamado para uma empresa para fazer uma investigação de alguma coisa interna que aconteceu. Sei lá, uma suspeita de fraude, uma suspeita de evasão de divisa, mas algo que eles ainda não iam chamar a polícia, né? Era como se fosse uma auditoria externa, mas já com uma vistas de, sim, alguém pode estar cometendo um crime aqui, então eu quero que você investigue e produza evidência. Se a gente achar, a gente vai e chama a polícia para abrir o processo. E ele falou que no início, quando ele ainda era inexperiente nessa prática, uma vez ele foi chamado numa empresa e ele chegou lá com uma daquelas maletas gigante, dura, de CSI, que tem um monte de equipamento. Ele chegou lá e foi para a sala do diretor. Ele passa na empresa com a maleta gigante, todo mundo, né, já arregala um olho. Quem já sabia que tinha algo a perder, o que fez? Começou a destruir. Tudo que estava impresso e que era incriminatório, eles destruíram, trituraram papel, apagaram arquivo. Quando ele chegou para fazer a busca, não tinha mais nada. Por quê? Ele foi parar para tomar café com o diretor, para primeiro explicar o que ele queria, onde que ele queria. Quando ele saiu de lá, já não tinha mais nada. Então, primeira coisa, faz a segurança da cena, do local, e tira todo mundo dos dispositivos. Todo mundo. Computador, dispositivo eletrônico, tira todo mundo de perto para evitar que eles destruam as evidências. Aí, o computador que você quer apreender, está ligado? Aí tem dois caminhos. Sim, ele está ligado, ou não, ele não está ligado. Vamos dar uma olhada nesse não primeiro, tá? Então, ó, o não, ele vem daqui e vai lá para baixo, para esse sinal que parece uma placa de pare. Aí depende, sim, depende muito. Se é uma investigação criminal, você é uma força policial, você tem um mandado de busca, sim,
você pode levar um policial militar junto, ou, se for polícia civil, um policial civil, para garantir a segurança da cena. Numa das aulas atrás, eu falei disso, né, de um dos papéis que a pessoa garantir, se necessário, com o uso da força proporcional, que, sim, a evidência não seja destruída, que a pessoa saia da cena do crime. Então, sim, dependendo da situação é. Se for uma iniciativa privada, aí, tipo, pode ser que eu sou um consultor externo fazendo uma investigação numa empresa. Tudo bem, eu não tenho poder para mandar você sair do seu computador. Mas aí, então, eu não vou lá sozinho. Eu vou com o diretor de RH. O diretor de RH tem o poder de falar para você, sai do seu computador agora. Porque se você desobedecer a ordem do diretor de RH, você é demitido. Se você é demitido, você tem que sair dali. Mas ele também. Sim, claro, com certeza. Se você está ali como um consultor de segurança, você foi chamado externamente, alguém fez isso, alguém te chamou. Esse alguém tem que ter autoridade para fazer isso. Tipo, o estagiário chamou você lá para investigar o presidente? Sinto muito, não vai funcionar, né? Porque quem é o estagiário? O estagiário pode chamar a polícia pega um mandato judicial, aí sim, o mandato judicial está acima do dono da empresa. Mas quem te aciona tem que ter autoridade para fazer isso. Essa autoridade, na força policial, é expressa pelo mandado de busca, que o juiz emite. Numa empresa, pode ser uma autorização do presidente, do dono, do diretor. Então, mas você tem que ter, sim, uma das primeiras coisas, você só vai agir se você estiver respaldado pela autoridade que te permite aquilo, seja um papel, seja uma pessoa. Então, computador não está ligado. Não ligue o computador. Se o computador está desligado, deixa ele desligado. Pelo amor de Deus, não liga o computador. Ainda bem ele está desligado. Tá? Então, voltemos. Sim, aí cada um vai ver sua técnica. Pode acontecer de, assim, pareceu que estava desligado. Eu achei que estava desligado. Quando eu fui fechar a tampinha, ele deshibernou. Aí eu, opa, tá bom, então ele não estava desligado como eu imaginava, ele estava ligado. Então eu iniciei o meu processo considerando que ele estava desligado, mas aí eu percebi, não, ele estava ligado. Então volta e toma o outro. Pode ser, sim, vale a pena. Aí você, como perito, vai avaliar se, tá, esse tipo de alteração é considerável ou não? Pode ser um problema ou não? Aí você decide se bota isso no seu relatório ou não. Mas preliminarmente, porque aí você ainda está fazendo um esboço, um rascunho do que você vai fazer. No seu rascunho, bota isso. Lá na frente, você decide se isso entra no seu relatório final ou não. Uma prática que não está escrita aqui em lugar nenhum, mas que nesse curso eu aprendi, é que o perito, quando ele vai fazer a perícia, ele tem que ter um caderninho. Ai, como era o nome? Que seria um Decision Report, relatório de decisões. O que ele vai fazer? Ele está ali, a cada momento que ele está fazendo a análise, seja na busca, seja a perícia, ele toma pequenas decisões de assim, será que o arquivo que eu estou procurando está apagado? Ele pensou isso com ele. Anota, será que está apagado? Ponto. Tá. Vou pesquisar, vou usar tal técnica para ver se encontra alguma coisa. Vai lá, faz. Não encontrei nada. Não encontrei nada. Vai registrando isso. De tempos em tempos, põe uma data e hora. Tipo, tal dia, tal hora. Início do expediente, vou começar a trabalhar no caso tal. Ali ele já escreveu no dia anterior, a última coisa que ele pensou, vou começar a fazer então a busca nessa parte do HD. Coloca ali. Aí achei tal coisa. Será que o suspeito foi em tal lugar, acessou tal... E começa a fazer essas anotações. Isso vai ser apresentado no tribunal? Não necessariamente. Mas ali, para você demonstrar, para você mesmo no futuro, qual foi a linha de raciocínio que você tomou para fazer a sua análise. Porque esse tipo de coisa pode ser perguntado para você lá no tribunal. Aí no tribunal você leva o seu Decision Report.
Você leva o seu caderninho. Porque aí o juiz ou o advogado do outro lado fala, por que você suspeitou de que aqui podia ter tal coisa? Só um momentinho, por favor. Porque no dia anterior, estou vendo aqui nas minhas anotações, eu olhei tal arquivo e ele não estava lá. Então eu suspeitei, esse arquivo pode não estar lá porque ele não foi criado ou ele foi apagado. Aí eu conferi se ele foi apagado e tinha sido apagado. Aí junto tinha, pronto. Aí fica mais fácil de você convencer que a sua evidência é o que é. Tá? Isso é uma boa prática, não é uma regra, não está escrito aqui, mas, sim, se a pessoa faz isso, facilita o trabalho dele no tribunal. Tá? Pode, hoje em dia ele pode gravar, um gravadorzinho, tal, vai lá, não tem nada, tal, então vou fazer isso. Mas é porque, sim, são as coisas que estão na cabeça dele, né? Sim, não, ia ser horrível ele acessar. Ou então, tipo, ele grava e depois transcreve. Mas deve ser um saco o cara transcrever depois. Mas se tivesse, sei lá, pensando agora sim vou viajar aqui, pensar no utópico. Ele tá lá, a mesa de trabalho dele, já tem um microfonezinho, o que ele fala, ele já grava e já sai numa transcrição, num logzinho. Aí ele começa a trabalhar e falar sozinho. Tipo, será que é isso? E tudo que vai. O problema é que se ele começar a falar besteira com um colega que está do lado, vai sair na transcrição também. Mas sim, prós e contras. Isso, um push to talk. Seria fantástico, ajudaria muito o trabalho. Mas, na ausência, canetão no papel. Né? Ajuda. Então, tudo bem. Sabemos o que fazer se o computador não estiver ligado. Deixa ele desse jeito. Tá? Mais para frente a gente vai ver como seguir depois daquele ponto. Mas agora, computador está ligado? Sim. Tudo bem. Computador está ligado. O pessoal da Força Policial... Existe no pessoal da Força Policial, né, nos agentes que foram lá no local, alguém com conhecimento específico para apreensão de computadores disponível? Se tem alguém com esse treinamento específico, aí você vai aqui para o caminho da direita. Se não, você segue reto. Vamos ver, o caminhozinho da direita. Ele passa, segue e vem para cá. Tem um maiorzinho? Tem. Esse aqui, ó. Então, você pede assistência e segue as recomendações. Você pede assistência para essa pessoa. Tá? Se não tem ninguém, o sistema é um ambiente de rede? Se sim, não desliga o computador. E entre em contato com o pessoal treinado para fazer captura de apreensão de equipamento de rede. Por quê? Porque se você desligar, você perde os dados. Então, nesse caso, não desliga. Aí é aquela história, assim, o cara tem que ter treinamento, senão, assim, a orientação é desligar, tá ligado, desliga. Não, mas esse não era para desligar, era para desligar o outro. Aí como que eu vou saber? Treinamento, tem que saber. Tá? Então, não é um equipamento de rede, beleza. Um switch, um gateway, um roteador, desses centrais que são maiores, é equipamento de rede que roteia todos os pacotes, dificilmente, porque ele armazena muito pouca informação. Então, para uma investigação, ele seria bem pouco crítico. Tá? Mas, sim, em último caso, pode ser. Porque ele tem um buffer, ele tem o store, tem as regras de roteamento ali, que pode ser útil para a investigação, mas em pouquíssimos casos. Por exemplo, nesses roteadores maiores, pode ter lá registrado, tipo, o hacker invadiu e instalou um backdoor no switch. Como que você vai saber se você desligar o switch e o backdoor sumir? Você não vai ter a evidência de que o backdoor estava lá. Então você contata alguém com conhecimento de rede, que vai logar, extrair tudo, aí sim. Porque aí ele não vai extrair com o equipamento desligado. Ele vai extrair com o equipamento ligado, explicando por quê. Aí vem a técnica. Esse tipo de equipamento não dá para eu desligar, se eu desligar eu perco. Aí explica tudo. Aí aqui, existe algum processo destrutivo sendo executado no computador? Porque o computador está ligado ainda. Aí aqui,
tem uma explicação assim. Processos destrutivos podem ser qualquer função com a intenção de destruir dados em discos rígidos e outros dispositivos de armazenamento. Por exemplo, format, delete, remove, wipe, né? Podem ser indicativos de processos destrutivos. Documente se você encontrar esse tipo de coisa. Por quê? Para justificar de por que você fez tal coisa. Ah, ele estava destruindo os dados. Como que você sabia? Blá, blá, blá. Tá? Tem que explicar tudo. Então, tem algum processo destrutivo rodando? Deixa eu ver, eu vou para o sim? Se sim, o que eu faço? Arranca o cabo de energia. Desse jeito, sem delicadeza, assim, pum, morreu, desligou. Opa, voltou. Tem processo destrutivo? Não. Beleza, então, se não tem processo destrutivo, tem alguma informação que pode ser evidência sendo mostrada na tela naquele momento? Se sim, registra, de preferência de forma fotográfica, tudo que tiver na tela. Porque se você desligar, você perde aquilo. Então, se a pessoa estava navegando, estava fazendo exatamente, não desliga direto. Registra, beleza? Agora tira. Então, tem informação na tela, se sim, registra e tira. Se não, tira o cabo de energia. Desliga sem dó nem piedade. Ah, mas vai danificar o disco. Menor dos problemas. Aí depois, o de baixo ali enumere, identifique todos os conectores no computador e no dispositivo, tanto quanto os cabos e fornecimento de energia. Cabos e cabos, cabos de dados e de energia. Aí eu falei que é péssimo para traduzir. Porque power supply é cabo e cable é cabo também. O cabo de vídeo, o HDMI, o cabo de energia. Lá, então, vai ter uma fotinha no final que eu vou mostrar mais ou menos, né, como que é a orientação. Que é uma fotinha desse mesmo guia. Que aí você identifica, tipo, sei lá, põe A aqui e cola uma etiqueta A aqui. Para você saber, esse cabo estava ligado nessa porta. Esse USB, põe B e B. Então, esse USB estava ligado nessa porta. Só para identificar e reconstituir, vai que isso é relevante lá na frente. Localize e faça segurança de qualquer evidência dentro do escopo da autoridade para algumas situações específicas. Então, se o seu mandado de busca te autoriza a apreender celular e computador, aprenda celular e computador. Tem um Xbox também. Não mexe. Não mexe. Curiosamente, ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu conhecia, que acabei descobrindo que é advogada, que trabalha com direito criminal aqui. E eu conversando com ela, eu sou da área de computação forense, não sabia que tinha aqui. Aí a gente conversando, ela falou, já teve cliente meu que foi investigado e tal, e que a polícia foi lá para apreender o computador, com mandado de busca para apreender o computador, pegaram o computador e o PlayStation dele. Só que o PlayStation não estava dentro do escopo. Ela usou isso e liberou o cara. Por quê? Abusaram da autoridade, cometeram um crime em nome de um mandado de busca. Então, isso me fez me sentir mais seguro de que eu não estou falando tanta besteira assim. Sim, mas por quê? Eles só podem pegar se eles estiverem autorizados a pegar. Se eles achavam que podiam ter isso, eles que tivessem pedido para o juiz para que o mandado de busca incluísse também o PlayStation. Aí sim eles poderiam pegar. Mas se não está incluído, se ele não conseguiu convencer o juiz que o PlayStation também é uma evidência que deve ser apreendida, não apreende por conta própria. Só apreende o que o juiz autorizou você a apreender. Mas não apreende a mais. Essa é que é a ideia. Não é que ele não deveria apreender o PlayStation. Ele não deveria aprender nada que não foi autorizado. Ele que pedisse autorização. Já teve, nesse caso de usar ferramentas não ortodoxas para fazer comunicação, não sei se vocês já viram reportagens falando sobre isso. Tem gente que usa o chat do PlayStation. Quando eles já estão,
tão mal intencionado, eu não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo, então eu vou me comunicar de um jeito que dificilmente vão ver. Beleza. Células terroristas, lá no Oriente Médio, não sei o que islâmico, como que é? Estado Islâmico, né, e tal. Eles faziam comunicação entre as células, algumas delas, como que eles faziam? Eles criavam um e-mail, sei lá, um Gmail da vida, ou um e-mail meio, né, menos conhecido, um menor, e mandavam e-mails um para o outro? Não. Todo mundo tinha a senha do e-mail, aí um ia lá, criava um e-mail, deixava no rascunho. O outro entrava, lia o e-mail que estava no rascunho e apagava. Eles ficavam, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, nunca mandava mensagem de ninguém para ninguém. Aí como que você rastreia as mensagens que foram trocadas, se as mensagens nunca foram trocadas? Cara, sim, técnica para escapar é antiforense. Ele sabe como que a polícia faz para investigar. Arruma um jeito de não produzir os dados. Né? Que foi uma das coisas que eu expliquei na primeira ou na segunda aula. Exatamente. Então, tipo, um criminoso amador, pé de chinelo, ele não está nem aí para isso. Mas o cara que já está preparado, já entende, não é o primeiro rodeio dele, o cara já começa a pegar as manhas e começa a dificultar o trabalho da investigação. Esses são os que são mais difíceis de serem pegos. Mas todo mundo comete um deslize de vez em quando. Tem um outro caso, não sei se vocês conhecem, já que a gente está falando de casos práticos, daqui a pouco a gente termina esse slide. Tem um caso que ficou famoso há um tempo atrás, de um site que existia especificamente para compra e venda de produtos ilícitos, que era conhecido como Silk Road. Era Rota da Seda, a tradução para tradução livre, que era um site que, assim, o que você não consegue comprar oficialmente, na Rota da Seda você consegue. Então, armas, munição, explosivos, drogas, lícitas e ilícitas, de toda espécie você conseguia comprar lá. E ele estava hospedado sobre um protocolo Tor. Então, sim, as técnicas, para quem conhece minimamente, é um protocolo em que você consegue acessar e hospedar sites de forma em que cada laço de conexão é criptografado. Então, para você conseguir rastrear toda a comunicação, você vai ter que quebrar diversas criptografias. Isso é impossível? Não, não é impossível. Só é muito difícil. Muito difícil do tipo você gasta vários anos para quebrar cada passo de criptografia. Então, né? Com o computador que a gente tem, enquanto o computador quântico não sair, é como se fosse impossível. Prenderam o cara que era o criador e o chefe, o dono do Silk Road. Mas como que prenderam o cara? O cara, sim, sabia de informática, sabia como evitar, tanto que botou tudo atrás do protocolo Tor. Né? Como que ele foi pego? Vacilo. O que ele fez? Quando ele criou, estava pronto, lá no início, antes disso se tornar um problema para as forças policiais. Ele tinha que divulgar isso, não tinha? Né? Para que as pessoas começassem a acessar, e ele não podia botar um anúncio no Instagram. Até poderia, mas eu acho que ia chamar uma atenção que ele não gostaria de chamar. O que ele fez? Ele acessou um fórum, sei lá, não um Reddit da vida, mas um Reddit que existia na época, né? Um fórum desses, nichado pra caramba, e mandou uma mensagem meio despretensiosa, assim, tipo, vocês já viram esse site, esse tal de Silk Road? Cara, tem uns negócios maneiros lá. E largou no fórum e foi. Tipo, ninguém sabia do fórum. O que o FBI fez? Lá depois, aí já anos depois, quando eles estavam investigando o Silk Road, eles fizeram uma busca de todas as menções existentes na internet, na história ao Silk Road, para achar a mais antiga. A mais antiga foi essa. E ele usou o login pessoal dele. O login associado ao e-mail pessoal dele. Aí eles, esse e-mail foi o primeiro cara na história da internet que descobriu esse site. Se não é o cara que criou,
é o companheiro de quarto dele, é o brother dele, o cara da faculdade, é o cara que já comprava a droga dele. É alguém, então vamos em cima dele. Descobriram, era o cara. Aí, tá bom, como que a gente vai fazer agora? Ficaram vigiando aquele cara. Aí descobriram que ele acessava, para fazer a manutenção, ajustar as coisas, atualizar o site, ele ia num café, que é bem comum, né, nos Estados Unidos, Europa, num café que tem Wi-Fi, ia lá, notebook, acessava despretensiosamente e começava a alterar. O FBI ficou muito tempo investigando. Descobriu qual era o café que ele ia, que horário ele ia, montaram, sim, autorização judicial, blá, 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 montaram uma ceninha lá, tipo, um monte de agente, aquela cena que você vê nos filmes. Um monte de agente do FBI ali fingindo que está tomando café, fingindo que está ali. Quando o cara logou com o login de administrador, eles, uau, em cima do cara. Tira a foto da tela, o cara logado no Silk Road com um login de administrador, tal, chilindró. Tem um documento desse processo detalhando como que eles conseguiram chegar no cara. É legal. Muito maneiro. Até um cara experiente que está fazendo um negócio, sabendo, conhecendo a tecnologia, uma hora dá um vacilo. Ele pode ainda não ter dado o vacilo, mas mais cedo ou mais tarde, porque assim, é muito detalhe que a pessoa tem que prestar atenção, uma hora ele esquece de um detalhe. Né? Então, às vezes, a técnica não é pela computação que você acha o cara, é meio que investigação normal. Mas, ao mesmo tempo, sim, da mesma forma que serve para as forças policiais perceberem como que eu posso fazer para chegar, também serve para os criminosos, como que eu posso fazer para escapulir. Mas, sim, todo mundo aprende, quem não aprende, né, é engolido. Então, é normal, é inevitável. Então, beleza, seguindo aqui, localize e apreenda todas as evidências dentro do escopo da sua autorização. Documente, registre, fotografe todos os computadores, dispositivos, conexões, cabos e cabos. E registre e faça segurança de todas as evidências de acordo com a agência de polícia, né, para depois fazer a perícia. Tá? Então, essa é a ideia que eles orientam ali nesse documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tá? Então, ó, uma dicasinha, orientação de como fazer essas coisinhas. Tentando aqui agora resumir como que pode ser essa prática. O que a gente pode fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, documentar, enumerar, filmar, fotografar todas as evidências antes de ser apreendido. No lugar, do jeito que ela está. Não encosta, não mexe. Chegou lá, a evidência está ali. Antes de encostar, fotografa, filma, registra, faz esboço, alguma coisa. Identificar cabos e conexões antes de ser apreendido. Não estou fazendo propaganda da Tigre, né? Tubos e conexões. Mas, sim, identificar cabos e cabos. Equipamentos eletrônicos podem conter evidência biológica. A gente tem que lembrar disso. Pode ter DNA da pessoa, pode ter impressão digital. Então, leve isso em consideração na hora de apreender. Por exemplo, não mete o seu mãozão sem luva na evidência. Se você quiser comprovar que a pessoa que é o suspeito manipulou aquilo, se tiver impressão digital dela, facilita o nosso trabalho. Mas se você meter a sua impressão digital também, o outro advogado pode falar assim, tem dele, mas tem de todo mundo também. Então, tipo, o policial que apreendeu também é suspeito? Armazenar evidências digitais em embalagem de papel, papelão ou antiestática. Por exemplo, não armazenar em pacotinhos que nem esse, que são plásticos. Por quê? Plástico tem uma facilidade de acumular energia estática. E a acumulação de energia estática pode, dependendo do tipo de dispositivo que a gente está armazenando, chegar a um ponto e você começar a gerar interferência nos dados e alterar os dados. Então, sim, é um preciosismo? Às vezes sim, tá? Mas o ideal é que não seja de plástico, seja de papel, papelão ou antiestática.
Aí aqui, esse daqui, que apesar de ser de plástico, já dá para demonstrar uma coisinha para vocês. Ele tem um código de barras, tem um código do pacotinho. Esse plástico é esse. Porque aí quando eu for aprender, eu aprendi o HD tal, foi colocado no pacote M006-11242. Beleza. Se o meu laboratório tem equipamento de scanner de mão para fazer, beleza, eu não preciso anotar, eu escaneio, dou entrada num sistema. Ótimo. Aqui o que eu coloco? Nome da força policial, um código, número da evidência, descrição, data, hora que foi produzido, onde que ele foi produzido. Produzido é apreendido, né? Mesma coisa. Quem que apreendeu, assinatura, número do processo, tudo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Dando início na cadeia de custódia. Do outro lado, o que tem? Para quem que eu transferi? Transferi para quem? Assina, data, hora, o que fez, assina, data, hora. Se transferiu para várias pessoas, tudo aqui registradinho. Onde a evidência for, isso está junto. Chegou no tribunal, está tudo registrado aqui. O que na mão, quem pegou, como pegou, o que é, o que não é. Pacotinho, identificado, com aquela fitinha que cola sozinho. Então, isso daqui é um exemplo que eu catei lá do meu laboratório, catei com o consentimento do chefe, então ele não vai chegar aqui e me prender, espero. Ele também não vai ouvir esse áudio. Passa aí para trás só para vocês encebarem a mão no pacotinho. Eu não sei se era só eu, mas eu fiquei super empolgado quando eu achei uma pilha desse negócio entulhado no canto do laboratório, que o meu orientador olhou e falou assim, você quer alguns? Aí eu, cara, claro que eu quero! Cara, eu tô me sentindo CSI com esses pacotes de evidência aqui. Então, sim, curtam também um pouquinho. Tem que me devolver depois, porque todo semestre, né, eu passo isso. Ainda bem que tem um símbolozinho aí de risco biológico, porque vocês já sabem, né? Vai passar na mão de... Lógico, esse daí é de um tamanho. Né? Pode ter maiores, menores, vários materiais, vários formatos. Pacote de evidência eu chamo. Não tem o nome. Nos filmes eles chamam de bag, evidence bag. Então é um saquinho de evidência. Você bota esse saco dentro de um saco novo e continua. Da mesma forma que se, sei lá, deu algum problema, teve que fazer alguma alteração, teve que, sem fazer análise, teve que abrir, você abre, tal, registra que abriu, põe essa sacolinha dentro de uma outra sacolinha com a evidência junto e dá continuidade na cadeia de custódia. Pendrive vai dentro da sacolinha. Não, junto. Tudo junto. Se eu abrir, aprendi o pendrive, botei dentro dessa sacolinha. Passou de mão em mão, chegou no laboratório. O cara teve que abrir a sacolinha para fazer a análise. Abriu a sacolinha, fez a análise, vai ter que lacrar de novo. A sacolinha eu não consigo lacrar de novo. Pega uma outra sacolinha, dentro dessa sacolinha nova põe a sacolinha antiga e o pendrive. Porque essa sacolinha é evidência também. A cadeia de custódia é evidência também. A evidência é associada a uma outra evidência, mas é uma evidência também. Existe, lógico que cada país, cada estado, cada local com o seu nível de seriedade e de orçamento. Então, sim, a prática, sim, nível ouro seria toda evidência foi apreendida, vai para um depósito desse. Tudo está organizadinho, limpinho, bonitinho, padrão FIFA de qualidade. Né? Você precisa da evidência, você vai lá, entra, pega a evidência, faz a sua análise, terminou, devolve para lá. Vai para o tribunal, o processo foi apresentado, vai para o tribunal, vai ser julgado, tal. Terminou, esgotou todas as possibilidades, não tem mais nada para fazer com a evidência é devolvida para o seu dono legítimo. Ah, mas a evidência é ilícita, destrói. A evidência não é ilícita, é um computador que tinha a evidência do que o crime foi cometido, mas o computador o cara comprou com o dinheiro dele. Devolve para ele. Os dados são destruídos porque
O que é crime são os dados, não o hardware. Mas para investigar os dados, você precisou apreender o hardware. Você apreende o hardware para extrair os dados. O hardware fica apreendido até o final do processo, porque o hardware é evidência. Se extinguiu o processo, a pessoa cumpriu pena, tal, não recorreu e tal, beleza. Apaga-se os dados e devolve o hardware. Porque o hardware não é crime, os dados que eram. Então destrói os dados e o hardware fica... Sim, por exemplo, tipo, se ele foi preso, não recorreu, está na cadeia e, sim, a evidência não é mais útil para o tribunal, vai ter que devolver, mas o cara está na cadeia, como que ele vai receber? Tudo bem, ele indica quem vai receber, sei lá, o advogado dele, a família dele. Sim, ele vai decidir, ele vai falar, tá, devolve pro... Evitar danos físicos à evidência. Por quê? Porque, cara, por mais que a evidência seja digital, cara, não avacalha a evidência física, né? Pode ter evidência biológica junto, você danificar a parte física, pode danificar o acesso aos dados. Então, não destrói o brinquedinho do colega. Identificar claramente as embalagens de evidência. Ainda bem que eu fui lá na minha sala trazer as embalagens de evidência. Ó, um nome mais apresentável. Embalagem, apesar de eu ter escrito errado. Embalagem. Vai escrever os negócios correndo, ele, né? Foge. Ótimo, ó. Manter celulares ligados caso sejam encontrados assim. Não sei se essa orientação já mudou, mas qual é o problema? Essas evidências podem ficar nesse depósito de evidências por muito tempo. Depende de quanto tempo o processo for rolar. Pode ser anos. O que pode acontecer com um celular desligado por anos parado em algum lugar? A bateria arriar a um nível, sim, se degradar, a um nível que quando você liga novamente, os dados já apagaram. Né? Se ficar desligado muito tempo, você começa a perder dados. Então, mantém ligado. Mas como, professor? A orientação é o quê? Eu nunca vi essa embalagem de evidência, mas eu sei que existe, eu sei de relatos. Embalagem de evidência de papel com um furinho por onde você passa a ponta do cabo. E você vai manter o aparelho ligado, conectado no carregador, ligado à energia. Anos. Tem outro perigo. Qual? A bateria dar uma sobrecarga, pegar fogo, queimar. Sim, tem, mas qual dos dois riscos a gente está escolhendo correr? Isso, que aí você põe um monte ali, um pega fogo, passa fogo. Cara, a gente está falando de coisas que a gente não tem o controle total. Então, sim, pode acontecer uma catástrofe em cadeia e ferrar tudo. Sim. Orientações que, sim, não é válida para todo mundo, né? Alguns países, alguns orientam de um jeito, outros orientam do outro, cada um vai decidir o seu. Só que aí tem um problema, que eu vou tentar mencionar no próximo. Qual é a ideia? A gente tem que tentar evitar que as evidências sejam alteradas, certo? Existe alguma forma de eu alterar o conteúdo dos dados que estão no meu celular sem encostar no meu celular? Alterar alguma informação, alguns dados que estão no celular sem eu encostar fisicamente no meu celular? Se eu posso ter algum aplicativo instalado no meu celular que me permite remotamente acessar os arquivos do meu celular. Apagar, inserir, instalar, desinstalar. Isso não é nada de outro mundo hoje em dia, né? Você consegue fazer essas coisas. Aí imagina, eu sou um hipotético criminoso, a polícia bateu na minha casa, apreendeu meu celular, eu sei que eu tenho evidências que me incriminam no meu celular. Eles aprenderam e deixaram ligado. Eu vou logo num computador, acesso a minha conta e pela minha conta tenho acesso a um aplicativo que, sei lá, apaga todos os seus documentos ou reformata ou sei lá. Beleza. Quando o perito for analisar, não tem nada. Eu destruí as evidências sem encostar nela. Isso não é desejável. Sim, mas aí depende da sua rotina de trabalho na perícia. Nem sempre você vai conseguir. Fui lá, aprendi, chega no laboratório, tem um cara esperando para fazer aquilo. Sim, seria o ideal, mas você vai lá, aprende 100 celulares, você tem 2 peritos.
Modo avião é uma. Outra possibilidade, utilizar embalagens Faraday para celulares ligados. O que é embalagem Faraday? Uma embalagem que bloqueia toda a entrada e saída de onda de rádio, ondas eletromagnéticas. É similar a essa daqui, ó. Similar a essa daqui. Só que essa daqui é pequititinha, né, minúscula. Seriam umas maiores com um furinho para o cabo, lá, tudo, que aí você bota lá dentro, não entra e não sai sinal. É como se fosse uma gaiola de Faraday em volta do celular. Aí sim, se o cara tentar fazer qualquer acesso remoto, ele não consegue. Do que o modo avião, porque o modo avião é via software. Se ele tiver um bypass, ele não consegue. Aí se tiver desligado, deixa desligado. No máximo você liga o cabinho para a bateria não morrer e perder os dados que tiverem lá. Mas não liga. Deixa ele desligar. Ele não tem que nada. Se ele é suspeito, ele não tem que nada. Você pode perguntar para ele qual é a senha. E ele pode simplesmente não falar e você que se vire para descobrir. É cruel, mas é isso. Existem softwares no mercado específicos para fazer perícia em celular. Esses softwares são caríssimos, mas eles existem e eles funcionam para muitos modelos de muitos fabricantes. Tem alguns modelos de alguns fabricantes que são a pedra do sapato dessas empresas que vendem esses softwares, porque é excepcionalmente mais difícil extrair os dados desses modelos sem acesso à senha mestre do usuário. Mas, para a grande maioria dos aparelhos no mercado, tem. Há um tempo atrás, o BlackBerry era era um pesadelo. Eu lembro que, quando eu estava no doutorado, tinha uma colega nossa que trabalhava para a polícia de Dubai, que ela falou que era direto. Quando batia BlackBerry, eles falavam, caramba, que trabalheira que era. Os outros era beleza, você clicava, conectava lá tem a maquininha específica que fazia isso, tal, extraía. Beleza. O do BlackBerry era, cara, um suador para conseguir extrair. O que funcionava em um não funcionava em outro, às vezes dava, às vezes não dava. BlackBerry era horrível. Antigamente era, por conta dessa dificuldade. Existe mercado, eu não sei se existe mais, mas quando eu estava no doutorado, tinha uma empresa que fabricava celulares com esse objetivo. Era uma empresa pequena, mas aí a ideia era o celular ser resistente fisicamente e, ao mesmo tempo, sim, praticamente invisível, sim, camadas de criptografia dos dados, tudo, e impossível, ou, sei lá, né, o mais próximo disso, de ser invadido para ser investigado. Aí eles cobravam lá o preço que eles achavam, mas, tipo, sim, existe mercado para isso. Tem gente que quer, nem sempre é para fins ilícitos. Às vezes é um chefe de Estado que quer garantir que ele não está sendo espionado. Né? Então, beleza? Tem mercado para isso. A Apple adora se gabar de que os celulares dela estão próximos desse estado aí, né? Tanto que há um tempo atrás, na época dos escândalos, um pouquinho depois da época dos escândalos do Edward Snowden, que os Estados Unidos ficou naquela, não, a Apple tem que fornecer um acesso que é exclusivo para o governo, para caso ele precise acessar iPhone de que é suspeito de crime, e a Apple falou, não, o meu compromisso é com o meu cliente. Se vira. E, sei lá, a FBI, as polícias norte-americanas estavam se descabelando para criar uma forma de que, sim, tá, se eu precisar, eu acesso. E, sim, essa briga sempre vai existir. Então, sim, tem um hardware, um software da empresa, ela é chamada Cellebrite, que ela é, sim, especializada nesse tipo de coisa. É fantástico, fantástico. E caríssimo também. Adoraria ter acesso a um desse, mas impossível para o nosso orçamento. Hã? Apreender todos os cabos de energia. Por quê?
às vezes o equipamento que o suspeito tem é tão específico, que se a gente não pegar o cabo que ele estava utilizando, a gente da perícia vai ter dificuldade de ter acesso a um cabo igual. Tipo, é um equipamento que ele comprou, importou ilegalmente de tal. Cara, a gente não consegue achar de forma legal, ou então vai demorar, vai atrasar a perícia. Traz os cabos junto. Manter afastado de campos magnéticos, né? Óbvio. Calor, frio e umidade pode danificar dispositivos. Óbvio também. Evitar vibração e impacto no transporte. Também, né? Documentar o transporte na cadeia de custódia. Teve algo de estranho no transporte? Documenta também. Não. Ele não... Duvido que ele especifique cabos. Não, aí eu acho que vem no... né? Faz parte do computador. Da mesma forma que quando a gente compra o computador, o cabo vem junto. Eu imagino que, no entendimento comum, os cabos fazem parte dele. Então, eu acho que não seria eliminada a evidência porque você levou o cabo do computador junto. Tipo, ninguém ia ficar bravo porque você levou o PS4, o PS5 e o cabo de energia junto. A pessoa não vai ficar brava pelo cabo. Cabos e cabos, né? Porque existem cabos e cabos, né? A gente sabe. Armazenar em local controlado, não exposto a poeira, umidade, campo magnético e vibração. O depósito tem que estar adequado para isso. Nem sempre é assim. E olha aqui, computadorzinho, nomezinho, computador A. Cabo, ó, A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, o A4 deve estar aqui, ó, A4, A5, A5, A6, A6, A7, o A7 deve estar em algum lugar ali. Então, cada cabinho ligado num lugar. Por quê? Para você saber. Às vezes, por exemplo, o computador tem duas placas de rede. Aí você identifica o cabo para você saber essa placa de rede, que depois você vai descobrir qual é o endereço MAC dela, estava ligado nesse cabo, que aí você vê na outra ponta, estava ligado no roteador tal. A outra placa de rede que estava ligado nesse cabo, estava ligado no outro que é no roteador tal. Aí você começa, com essa informação, a desenhar qual era a arquitetura de rede que ele estava. Se você arrancar os cabos, cara, vai dar uma trabalheira para você descobrir isso depois. Uma para uma coisa, outra para outra coisa, sim. É bem comum. Sim, hoje em dia, a maioria dos computadores, dos dispositivos, tem mais de um Network Internet Adapter. Né? Tem mais de uma plaquinha de rede. Porque quase todo dispositivo tem a rede cabeada e a rede Wi-Fi. Então já são duas. Antigamente isso era mais raro, né? A pessoa tinha que ter duas placas de rede. Mas o que pode acontecer? É bem comum. Ele tem uma placa ligada numa rede e outra placa ligada em outra rede. E ele faz de forma, por software, uma forma de, tal tipo de comunicação trafega por essa rede. Tal tipo de comunicação trafega por essa outra rede. Para ele separar. Para quê? Para ele mascarar de um. Para ele evitar, tipo, essa rede tem firewall, a outra não tem. Então eu pego daqui e decide isso. Por exemplo, o cara não é um crime, ele está fazendo roubo de propriedade intelectual. Ele está na empresa, usando o computador da empresa, conectado na rede da empresa. Conectado pela rede da empresa, ele tem acesso aos arquivos e à rede interna da empresa. Aí ele acessa os dados que são críticos e são secretos da empresa. E ele quer tirar elas dali, só que se ele mandar um e-mail, fica registrado na rede da empresa que ele roubou os dados. O que ele faz? Ele manda pela outra rede. Ele arruma uma plaquinha Wi-Fi que é USB, conecta no computador e manda, né, sabendo o protocolo, sabendo o comando, manda o pacote por aquela rede externa, que aí vai e não vai ficar logado na rede interna. Beleza, roubou. Por quê? Porque ele estava conectado em duas redes. Às vezes quando você for lá, você já tem essa suspeita, pega o cara, estava tudo conectado, o fato de estar essas conexões lá permite você identificar que ele estava em atitude suspeita, talvez roubando, aí depois você confirma no laudo. Talvez sim, eu imagino que se ele estiver conectado no dispositivo que você tem mandado para fazer a apreensão, meio que você leva junto, ele está conectado. Mas se ele estiver desconectado em cima da mesa, aí
você tem que tomar uma decisão. Tipo, eu pego esse cara aqui, porque eu sei que ele poderia estar conectado ali, mas no meu mandado não faz especificamente menção a ele. Aí você vai ter que tomar uma decisão baseada na sua experiência. Lógico, se você tiver a opção de entrar em contato rapidamente com o juiz para pedir uma extensão do mandado de busca que inclua aquele equipamento, tome essa atitude que é mais segura. Se não, aí tome a sua decisão da melhor forma possível, correndo o mínimo de risco possível. Né? Aí vai da experiência, aí não existe certo ou errado. Né? Não dá para a gente planejar e prever tudo. Mais alguma dúvida? Então, ó, muitas dessas coisas aqui, assim, quem tem um orçamento fantástico, uma polícia super bem treinada, todos esses materiais à disposição, consegue fazer. Quem está longe disso, que é mais próximo do nosso caso, fica no sonho. Mas essa é a boa prática. Quando a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, é sempre desejado. Aumenta a confiabilidade, aumenta a segurança, a gente consegue comprovar melhor tudo que a gente encontrou na nossa evidência. Beleza? Então, gente, eu acho que por hoje é isso aí.